Ah, mas que beleza, hein? Porra, que lavada de alma. O Caio é inocente, a gente já sabia, mas isso não era importante. O que eu acho, o que você acha, o que o incompetente do Guga Chakra acha e os seus companheiros lá da bancada do Globo News acham, tudo isso é irrelevante. E sabe por que é irrelevante? Porque o que é relevante é que o garoto está livre. Ele, o Rittenhouse, é um moleque, né? E que foi para Kenosha, proteger o patrimônio de seus conhecidos, enquanto os representantes do Estado deixavam a destruição correr solta. Isso é relevante. Um inocente não vai ser preso. Essa é toda a relevância do caso. O que a gente acha não é importante. Um moleque que tem mais cojones, que 99,9% da população que o acusa de assassino, sem nem ter acompanhado nenhum fiapo do julgamento ou da história. Então, não, eu não acho que ele seja também um herói no sentido estrito, como estão falando. O Caio Rittenhouse é muito mais uma vítima, na verdade, vítima desses tempos que a gente está vivendo, onde as pessoas se comportam como se vivessem eternamente dentro das redes sociais, até quando estão fora dela, sem um pingo de empatia. Sério, as pessoas esquecem completamente do lado humano dessas situações. Que tem um rapaz que poderia agora estar indo injustamente para a cadeia para o resto da vida, só para que se tenha razão, né? Eu prefiro ter razão e ver uma injustiça só para me sentir superior. As pessoas não se importam mais com a vida, com a saúde, com as relações familiares, com porra nenhuma, na verdade. Elas entram nas redes, fazem lá cheerleading para um lado ou para o outro, independente do lado, tá? Muitas vezes, independente das histórias das pessoas, e elas querem ter razão e se encaixar de alguma forma do lado certo. Nem que para isso seja preciso mentir, difamar, torcer pela morte ou incentivar a morte ou a violência contra alguém. As redes sociais são, de verdade, um espelho meio triste da sociedade, daquilo que se define como ética, inclusive. Sabendo que não tem punição, muitas pessoas aí, sabendo que são anônimas, né, até certo ponto, elas mostram que realmente elas são. Essa é a melhor medida do caráter de alguém. Quando ela age, como ela age quando ela não tem preocupação com punição, seja ela uma punição jurídica ou seja uma punição social, né? O anonimato tem as suas vantagens, ele permite liberdade de denúncia, por exemplo, sem perseguição, mas por outro lado tem esse problema. Paciência, fazer o quê? Preço que se paga. Então, não, eu não fico feliz com a morte dos dois antifas, apesar dos dois serem dois completos vagabundos, e a gente vai passar a ficha corrida deles, apesar de que eu tenho certeza que elas já são bem conhecidas por vocês hoje. E eu não vibro com o fato de que um dos caras tenha perdido 90% dos músculos do braço direito, apesar de saber que esse sujeito, especificamente esse sujeito, também era muito, muito podre, tá? Como ser humano. Não fico feliz mesmo, não nos peçam para comemorar esse tipo de notícia. Muito provavelmente esses dois que morreram, tiveram o fim que era provável para pessoas que têm a vida deles na forma com que eles vivem. Esse é o fim previsto para esse tipo de pessoa, tá? O Caio foi só a pedra que eles não imaginavam que encontrariam pelo caminho, mas certamente um dia eles iam encontrar. Enfim, o Caio Rittenhouse está livre porque ele merece estar. E a gente está muito feliz com isso. Feliz porque vemos que parte do sistema ainda está funcionando e que nessas brechas, tá? A gente ainda vai encontrar o caminho de volta à normalidade da nossa sociedade. Que hoje, de verdade, gente, está totalmente disfuncional, pelo menos nos tempos atuais. O cara, então, se não é um herói, pelo menos ele abriu o caminho de esperança para que o nosso futuro não seja de pura barbárie, tá? Daqui a pouco é de volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Fim de jogo, Caio é inocente. Bem-vindos então ao nosso Saindo da Bolha, esse é o episódio 95. A gente vai
Como o episódio tá meio compridão, a gente vai direto pro nosso jabá, tá? O programa de hoje não é virtualmente a sequência do nosso programa aqui do Saindo da Bolha 94, que a gente faz a contextualização da história do Kyle Rittenhouse, e agora a gente conta sobre os fatos em si, o julgamento e o que aconteceu após isso, tá? Então vamos lá, vamos pro nosso jabacito. A gente pede para quem não conhecia a gente ainda ou que está entrando pela primeira vez, que entre lá no nosso site Saindo da Bolha, www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, ou então segue a gente lá pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para entrar lá no YouTube, seguir o canal Saindo da Bolha, dá um likezinho lá no vídeo, clica no sininho para receber notificação, aquela coisa toda, dá um share desse episódio, seja no Facebook ou, sei lá, no Instagram, no YouTube, qual plataforma vocês acompanharem a gente. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, onde vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça de direita limpinho supimpa que abomina o politicamente correto. E finalmente pede também para anotarem o nosso endereço do Telegram. Anota aí. Vamos lá, bit.ly/Telegram/bolha, bit.ly/Telegram/bolha. Para quem não sabe, então, a gente está nas seguintes plataformas. A gente está no Facebook, está no Instagram, está no Getter e está no YouTube e no Twitter também, tá bom? Então tem um monte de lugar para acompanhar a gente. No Twitter a gente tem uma atividade um pouco mais recorrente, no sentido de notícias curtas, algumas observações, coisas que geralmente o Facebook não deixa, tá? E o Getter e o Telegram acabam sendo aí o nosso porto seguro em termos de censura. É isso aí. Vamos pra frente. Vida que segue. A cronologia dos fatos. O Kyle Rittenhouse estava transitando entre dois pontos ali na área das manifestações, estavam acontecendo em Kenosha, que vocês estão sabendo já, que é em função da morte do Jacob Blake, quando ele foi agredido por um, aspas, homem desconhecido, tá? Aspas. Depois a gente fala por que aspas aqui. O cara literalmente deu uma voadora no rapaz e deu ele no chão com uma pesada na cara. O Kyle revidou e atirou pro alto, tá? Na sequência, o segundo homem, ele ainda estava nesse imbróglio aí, um segundo homem chamado Anthony Hilbert pega o skate dele, aproveitando essa situação aí dele meio desnorteado, e golpeia ele na região da cabeça. O Kyle atira novamente e mata o sujeito. A partir desse momento ele foge e é perseguido por um terceiro homem chamado Joseph Rosenbaum, tá? Esse cara tenta arrancar a arma dele. O Kyle disparou de novo sua R-15, se não me engano 4 vezes, e o Rosenbaum morreu imediatamente. Mais uma vez o Kyle tenta fugir da área e é perseguido de novo agora por um outro sujeito chamado Guy Grosskreutz. Eu vou chamar esse cara de Grosskreutz porque parece que é mais fácil que o primeiro nome dele. Ele persegue o cara, o Kyle cai, o Grosskreutz saca sua arma e o Kyle dispara novamente seu rifle, arrancando 90% do bíceps dele, tá? Tudo muito rápido, show de horrores, e essa em cima dessa história que aconteceu o julgamento dele. As acusações. A gente falou no episódio de quinta-feira que o julgamento do Kyle Rittenhouse foi um enorme absurdo. E foi mesmo. Pela existência em si já é um absurdo. Mas eu vou evitar ficar aqui só mimizando, reclamando, dando chilique. E eu vou fazer uma passagem pelo processo como um todo com vocês. Ao final foram então umas 2 semanas entre a seleção do júri e os argumentos da defesa e acusação. E mais uns 3 dias exatamente da deliberação do júri. Vamos lembrar o seguinte, a questão aqui é que a acusação acusava o rapaz de algumas coisas, tá? Vamos lá. Lembrando que aqui não tem advogado, e muito menos especialista em leis do Wisconsin, tá? Então se alguém achar que tem um furo aí, primeiro vale antes, inclusive, dar uma chegada mais perto e reclamar, ver se bate a opinião com a lei do Wisconsin, tá? Então vamos lá. Acusação 1. Homicídio de primeiro grau com imprudência ou por imprudência, agravado por arma perigosa no caso do Joseph Rosenbaum. Morreu, né? O que é isso?
Lembram que o Rosenbaum perseguiu o rapaz no estacionamento, jogou uma sacola nele, isso aí é um dado extra, e em seguida avançou para pegar a arma do Kyle Rittenhouse, certo? Pois bem, para a promotoria, o Rittenhouse, ao atirar contra o Rosenbaum, mostrou desprezo pela vida humana e, como ainda por cima tinha uma arma mais pesada, um rifle tipo R-15, ele teria que ter, pela lei local, uma pena agravada. Por essa acusação, se condenado, ele poderia pegar até 60 anos, tá? A acusação 2, eu vou traduzir aqui como eu posso, tá, pessoal? Seria como colocar a segurança de terceiros em perigo de maneira imprudente com arma de grande perigo. Essa acusação também tem a ver com a interação com o Rosenbaum, mas pelo fato dele, quando atirou no Rosenbaum, também colocou outras pessoas em perigo, no caso, uma testemunha da acusação, tá? O jornalista McGuinness, que estava acompanhando a ação. Ele poderia, só por essa situação, por ter atirado aí, não a esmo, mas botando outras pessoas em perigo, pegar mais 12 anos e meio por isso. A acusação 3 é uma outra acusação idêntica a essa anterior, mas nesse caso contra o tal do homem desconhecido, tá? O pessoal chamava de jump kicking man, ou seja, o cara que deu a voadora nele. O Rittenhouse aparentemente deu 2 tiros na direção do cara para se defender, não acertou ou não pegou porque não quis, o que foi considerado perigoso, e aí só por isso ele poderia ter pegado mais 12 anos e meio. Acusação 4, homicídio intencional em primeiro grau com arma de grande perigo. Essa é a acusação, no caso aí da morte do Huber, lá, o cara do skate. Para a promotoria, o fato do cara estar tentando rachar a cabeça dele com uma prancha de skate, isso não é razão para o Rittenhouse tentar se defender, tá? Talvez porque a promotoria não tinha nada na cabeça, então talvez não entenda o valor da cabeça. O júri poderia então decidir se a morte foi intencional ou não, e daí uma pena de prisão perpétua ou até 60 anos, tá? Acusação número 5, negado. Tentativa de homicídio intencional em primeiro grau com arma de grande perigo. É o caso do tiro que o Rittenhouse deu lá no Grosskreutz, tá? O último que perdeu o braço. Nome desgraçado, podia ser João Sabiá, né? Mas enfim, nesse caso houve um tiro único do Rittenhouse quando o Grosskreutz avançou contra ele com uma pistola na mão e o tiro dele, Rittenhouse, arrancou o pedaço do braço do sujeito. Para essa acusação, seriam mais 60, mais 5 anos por causa da arma. E ao júri foram dadas, depois, mais tarde, mais 2 opções, de 30 anos e de 12 anos e meio. Acusação 6, continua. Posse de arma perigosa por uma pessoa de menos de 18 anos, que é uma bobagem, tá? E eu juro que eu nem sei como essa acusação avançou por tanto tempo, até que foi retirada pelo juiz. A gente já tinha ouvido falar pelo menos uma meia dúzia de caras que entendem a lei deles lá, não é o nosso caso, porque a lei deles permite armas como a que o Rittenhouse estava usando, desde que sem modificação para jovens a partir de 16 anos, tá? Acusação 7, desrespeitar uma ordem de emergência do governo. Teoricamente, o Kyle Rittenhouse teria desrespeitado um toque de recolher imposto pela autoridade local ou estar na rua depois das 8 da noite. Tava só ele na rua, o resto não estava, né? Então seria uma ofensa menor que se resolveria aí com o pagamento de uma multa de 200 doletas, tá? E é tão ruim a declaração que nem isso a promotoria conseguiu provar que existia um toque de recolher a partir das 8 horas. E muito complicado também, considerando a quantidade de gente que estava lá quebrando tudo, né? O que o pessoal diz assim, que essas acusações menores estavam aí para o caso de dar tudo muito errado, pelo menos conseguirem ganhar alguma coisa. Mas logo exatamente essas duas, a do fato dele estar com uma arma e ele ter menos de 18 anos, que não podia acontecer essa acusação porque a lei não diz isso, e a questão do toque de recolher, que também foi retirada porque não conseguiram provar essa questão, seriam essas duas saídas honrosas da promotoria. Mas, infelizmente, para o caso deles, as duas caíram aí no caminho. Portanto, sobraram 5 acusações contra o Kyle Rittenhouse, mas obviamente que elas representavam a grande maior parte da pena caso fosse considerado culpado, tá? Então, vamos lá, vamos para frente. Vamos falar agora de julgamento. O julgamento. O julgamento do Kyle demorou 2 semanas e se tem alguma coisa que dá para afirmar é que ele foi
forrado de momentos estranhos e de conflitos entre o juiz e a acusação. Esses conflitos é que fizeram a militância e a imprensa decidir que o juiz era parcial. E se bobear com pensamento alinhado com o supremacismo branco que tentaram colar. E eu não vou negar, tá? Até tiveram muito sucesso aí, de tanto que falaram bobagem. Muita gente acha aí realmente que o juiz era meio, sei lá, meio, como é que chama? Racista, aquela coisa toda. Só que tem um pequeno detalhe. O juiz que julgou o caso, chamava-se Bruce Schroeder, o velhinho, é basicamente um apoiador do Partido Democrata. Pois é, não tem nada de trampista, nada de supremacista branco, mas isso também não adianta, tá? Porque tá decidido que ele era um cara injusto, então ele é um cara injusto, que a imprensa falou, tá? Se bobear, ele era um trampista bolsominion, tá? O dia zero foi de escolha de jurados, dia 1º de novembro, foram escolhidas 20 pessoas, sendo dos 12 principais lá e 8 suplentes, desses 12, 11 mulheres, desses 20, 11 mulheres e 9 homens. E aqui começa o mimimi, porque dos 12 jurados, apenas um era não branco. E qual o problema disso? Nenhum, claro que não. Não tinha nenhum, porque o julgamento não era sobre racismo, por mais que a imprensa quisesse fazer isso parecer, tá? Os 3 caras que foram mortos eram brancos. O Rittenhouse, de novo, não matou ou feriu nenhum negro durante todo esse processo, ao contrário do que muitos tentam vender por aí, tá? Não houve, aspas, vítima que fosse negra. E aí tem um ponto, quando eu falo em vítima, tem um ponto interessante para o juiz Schroeder, que não permitiu que as pessoas que foram mortas ou feridas pelo Rittenhouse fossem tratadas como vítimas. A palavra vítimas não era aceita durante o julgamento, exatamente porque o julgamento apontava para uma das direções, que era de que o Kyle Rittenhouse havia agido em legítima defesa. Ora, se o cara estava se defendendo, por mais que o outro tenha morrido, né, as vítimas não poderiam estar atacando quem está se defendendo. Portanto, chamar os caras de vítima daria um peso nas alegações da acusação que o juiz considerou aí injusto. E aí, bravo para ele, faz sentido. Logo depois dos argumentos da promotoria e da defesa, já começaram, claro, e a gente, para mim, já coisa meio que acaba aqui, começou então os depoimentos das testemunhas da acusação. Eu não vou dizer que todos, mas partes dessas testemunhas de acusação, basicamente, o que elas fizeram foi comprovar a argumentação da defesa, tá? Ou não confirmaram nada que a promotoria queria, ou ajudaram bastante a defesa. Uma coisa, assim, absolutamente incompetente, tá? A dupla de promotores era muito ruim, para a sorte do Kyle Rittenhouse, inclusive. Não vou dizer que a defesa dele também fosse lá muito brilhante, até porque eu não sou do riscado, mas acompanhando as análises aí dos advogados que transmitiam ao vivo o julgamento, dá para dizer que a promotoria forçou demais a barra em várias situações, com muita frequência, e a defesa simplesmente não fazia objeções, tá? Ainda assim, o que acontece? Quando você não tem objeção, a promotoria, o outro lado, ganha espaço, né? E o Estado continuou forçando mais e mais a barra, tá? Logo nos dias iniciais, o que para mim, pelo menos para mim, foi uma surpresa, eu confesso, aconteceu o seguinte: quem havia cedido vídeos para o julgamento havia sido o FBI. Claro, olha eles aí de novo. Em primeiro lugar, a discussão foi em cima de um vídeo totalmente granulado, que mal dava para ver algumas coisas. Outra testemunha contou que ouviu alguém gritando filho da... antes do Kyle Rittenhouse, nada que ajudasse muito. O detetive de Kenosha, lá do departamento de polícia, ainda pela acusação, testemunhou que houve um primeiro tiro antes do Rittenhouse e que esse tiro havia sido dado por um cara chamado Joshua Ziminski, quer dizer, não tinha nada a ver, já tinha tido problema aí de tiroteio antes do Rittenhouse, tá? Que inclusive gerou uma movimentação muito grande que em parte disparou esse processo todo. Parte da história da defesa, então, de uma maneira geral, acabou sendo confirmada também. Aí eis que a promotoria fez mais uma bobagem. Ela chamou para testemunhar o Rich McGuinness, que é repórter do Daily Caller, que é um veículo online ligado mais à direita americana, que estava acompanhando tudo de perto.
Ele testemunhou que o Grosskreutz, o último lá que perdeu o braço, havia sim perseguido o Rittenhouse. Pois é, o Rittenhouse, um cara super violento que atirava em todo mundo, estava fugindo da vítima. Faz sentido? Claro que não. Então, se ele estava fugindo, ele era a vítima. É pior, para tentar encaminhar a testemunha para soltar as informações que ele precisava, ele perguntou como é que ele sabia para o McGuinness, como é que ele poderia saber se o Grosskreutz queria matar o Rittenhouse. E o cara respondeu, bom, ele falou fuck you e pegou a arma. É claro que se alguém pega e fala fuck you e puxa a arma para dar um tiro no outro, é de se imaginar, é evidente que tem intenção de matar. Só aí podia-se dizer que o caso de legítima defesa, no caso específico do Grosskreutz, já estava resolvido. Podia até parar essa acusação nesse instante, mas a coisa seguiu. Mais uma bobagem da acusação na sequência. Chamaram um cara chamado Ryan Balch, outro cara que estava pela cidade aí patrulhando junto com o Rittenhouse, e ele, aspas, na declaração disse assim: o Rosenbaum estava super agressivo e agindo de maneira violenta, tá? Fecha aspas. Esse é o testemunho que a acusação estava usando. Olha que beleza, né? Me diz então como o cara que é testemunha a vítima da situação, uma declaração dessa pode ter ajudado de alguma forma a promotoria, a não ser mostrar que o cara era maluco e tinha um caráter meio estranho, a ponto de perseguir um sujeito armado com a R-15, tá? O cara não era bom da cabeça, tá? E isso ficou muito, muito claro durante os depoimentos. Outra testemunha da acusação disse que o Rittenhouse, um cara de sobrenome chamado Lakovsky, tá? Diz que o Rosenbaum estava agindo como um idiota balbuciante e não parecia representar uma ameaça séria. Não ajudou muito aqui, também não atrapalhou. A noiva do Rosenbaum, Karian Swart, ela testemunhou também e disse que o Rosenbaum estava tomando remédios para transtorno bipolar e depressão e que ele tinha acabado de receber alta de um hospital ali em Milwaukee, ali do lado, no dia do tiroteio, e estava internado após uma tentativa de suicídio, e que ela tinha pedido para o Rosenbaum que não fosse para Kenosha por causa da agitação, tá? Então, malucão. O Gage Grosskreutz, tá? O cara que praticamente perdeu o braço, foi interrogado pela acusação, praticamente deu de presente seu testemunho para a defesa. Ele disse que foi para Kenosha como paramédico voluntário, Antifa, isso respondendo, tá, para a promotoria, para que ele parecesse bonitinho, gentil, aquela coisa toda. Mas quando ele foi interrogado pela defesa, ficou claro que ele era um puta de um baderneiro Antifa, lutando, segundo ele mesmo, pela revolução, whatever. Que ele abriu um processo, também se descobriu que ele abriu um processo civil contra a cidade de Kenosha, pelos ferimentos que ele sofreu, e nesse processo que ele abriu contra a cidade, ele não contou que ele estava armado, tá? Ou seja, ele escondeu e ficou com uma cara de bunda enorme quando o advogado de defesa falou. Pois é, mentiroso, ou seja, em outras palavras, era um grande mentiroso que estava tentando arrancar um dinheiro aí da cidade, mentindo sobre a atuação dele naquele dia, tá? Então, ficando provado aí que ele era um mentiroso, veio uma paulada final que, além de se descobrir que a arma dele também estava sem registro, olha isso, a que o Rittenhouse usava tinha registro, tá? Ele tinha direito a estar com aquela arma, mas o Grosskreutz não tinha uma arma registrada, tá? Então, assim, basicamente a história de legítima defesa do Rittenhouse se comprova no final dessa história toda quando eles conversam, quando tem o interrogatório do Grosskreutz, tá? E sabe qual foi a manchete no dia seguinte, na imprensa, quando estava tudo muito claro que o caso era de legítima defesa, nesse caso específico, pelo menos? A manchete da empresa dizia que Grosskreutz achou que ia morrer, do tipo, nossa, coitadinho, né? Que esse Caio é um monstro. Nada, mas absolutamente nada do que era importante foi falado, tá? Depois você se pergunta por que tem tanta gente ainda que acha que esses caras que morreram vítimas. Óbvio, porque a imprensa seleciona uma declaração e omite só todo o resto. Tem outras histórias aí, mas, em suma, o conjunto de testemunhas da promotoria confirmou que o Kyle Rittenhouse reagiu a um tiro, que ele
tomou uma esquentada na cabeça e reagiu a essa situação, que ele fugiu de uma vítima teórica e que ele atirou em uma outra pessoa que sacou uma arma contra ele dizendo: foda-se, eu vou te matar, né? Basicamente, muito obrigado às testemunhas de acusação, tá? Era quase como se fosse fundamental, quase como se não fosse, pelo menos necessário, mais nada de julgamento, tá? No mínimo retirar as acusações contra o Grosskreutz, mas ainda tinham algumas testemunhas de defesa. Mas de longe, a mais importante de todas as testemunhas de defesa no final foi o próprio Kyle Rittenhouse, que foi chamado a depor. Aliás, os advogados de defesa foram muito criticados por fazer isso, porque essa ação dava campo, eventualmente, para a promotoria desestabilizar o rapaz e achar alguma brecha onde eles pudessem questioná-lo em relação às intenções dele ou a tudo que ele passou, tá? Os advogados, de maneira geral, que analisavam o caso, não entenderam, de verdade não entenderam, porque ele foi chamado. Mas no final, gente, ele foi muito bem, foi bem mesmo, e basicamente a promotoria não soube aproveitar também as oportunidades, eventualmente, que poderiam ter. Fez um monte de pergunta estúpida, por exemplo, se ele jogava Call of Duty, e se por acaso no Call of Duty as pessoas são premiadas como matam, wink, do tipo, você joga joguinho de arminha, logo você é um cara violento, as coisas estúpidas totais. Teve muita bobagem. No final, de novo, de todas as informações relevantes que teve no depoimento do Kyle Rittenhouse, a imprensa decidiu escolher o fato dele ter chorado, tá? Esse foi o grande... E pior, dizer que o cara chorou porque de maneira falsa, que foi uma atuação ruim dele chorando. E isso foi... transmitido para as redes sociais, todo mundo falando: mentira, ele não chorou por nenhuma, tá, aquela coisa. Agora imagina o seguinte: você é um rapazinho aí de 17 anos que passa por uma situação onde você matou 2 pessoas, feriu uma, você é odiado por metade dos Estados Unidos, tem pela frente uma promotoria que não está a fim de fazer justiça, mas está a fim de condenar, e ter a possibilidade de passar o resto da sua vida na cadeia sendo inocente. Pergunta se você não tem direito de um determinado momento, ou mais de um determinado momento, num julgamento, você desmoronar. Óbvio que sim. Mas não adianta, tá? Estava decidido que ele era um monstro, e se chorou, portanto, só podia ser mentira. Nas redes sociais, mesma coisa sendo divulgada, tá? Kyle Rittenhouse fingiu, e até o perfil do dicionário Merriam-Webster selecionou como verbete do dia deles no Twitter a expressão lágrimas de crocodilo, tá? Então, gente, se até uma editora de dicionário odeia o cara, ele tem direito de chorar de vez em quando, tá? Além disso, a promotoria cometeu não erros, mas desvios de conduta, quando, por exemplo, ela questionou por que o Kyle, se ele se dizia inocente, por que ele não quis falar com a polícia, tá? Sendo que isso é um direito constitucional dele, tá? Isso gerou um pipinão, talvez um primeiro grande bate-boca do juiz com a promotoria, porque isso não pode ser questionado em um julgamento. Basicamente ferir os direitos constitucionais da pessoa. Se a Constituição dá o direito do cara não falar nada pra polícia, você quer falar uma coisa, tá lá, tem o Miranda, inclusive, né? Se você falar uma coisa, pode ser usado contra você. Então o cara fala: tá, não vou falar nada. Aí você vai lá no julgamento e fala assim: você não falou nada, hein? Tô achando meio estranho. Isso é inconstitucional. Literalmente, o juiz deu uma porrada no promotor por causa dessa história. Além disso, a promotoria também mostrou uma imagem, uma foto dele usando uma camiseta, não vou lembrar exatamente o que tinha escrito, mas algo do tipo I am fucking free, alguma coisa assim, como evidência, tá? Como se ele tivesse nem ligando pro julgamento, que ele fosse um cara ruim, tá? Essa foto tinha sido solicitada para colocar como evidência pro juiz, o juiz tinha negado. Ele negou, falou: não pode. Eventualmente, se houver alguma brecha, uma porta aberta aí, eu abro. Do tipo, olha, não aceito, mas se for o caso, dentro de alguma situação que vocês julgarem, vocês me perguntam de novo e eu libero, se for o caso. E o cara foi lá e apresentou essa foto que
não tinha nada a ver, além de não ter nada a ver, também era proibida de ser apresentada durante o julgamento, e o juiz aí sim ficou double plus pistola e desceu o sarrafo, e a promotoria falou, desculpa, eu achei que quando você falou que tinha deixado a porta aberta, era a porta aberta para mim. O juiz falou, não, eu não acredito na sua argumentação, tá? Então basicamente os caras pularam, queimaram etapa, eles agiram de má fé durante todo o julgamento, beleza? Nesse período então entra aquela que ficou conhecida como a tomada do drone, tá? É uma imagem aérea captada no exato momento em que o Rosenbaum persegue o Rittenhouse e ele cai e dispara. Quando a defesa do Rittenhouse pediu o vídeo da acusação, que eles tinham esse vídeo, vamos lembrar que toda a prova de acusação tem que ser dividida com a defesa, para que a pessoa tenha amplo direito de defesa, a promotoria mandou uma versão menor, um arquivo menor e de menor qualidade. Menor quando eu digo assim, de proporção também diferente, tá? Cropada, toda borrada, ou seja, com um outro arquivo que foi manipulado propositadamente para que a defesa não tivesse a visualização plena do que estava lá naquele vídeo. O mais engraçado é que numa tomada do computador que foi filmada ali enquanto estava tendo o julgamento do Rittenhouse, pegaram uma vez a tela do computador de um dos caras da promotoria, foi visto o ícone de um programa de edição que serve exatamente para cropar e alterar resolução de vídeos, tá? Então, muito provavelmente usou exatamente aquilo para mandar uma versão podre do vídeo para a defesa. A defesa chiou, obviamente com razão, né? E pediu aí agora, assim, depois dessas várias irregularidades, que houvesse o cancelamento do julgamento. Primeiro eles tinham pedido para que houvesse um novo julgamento que cancelasse aquele, e depois pediram que o julgamento fosse cancelado em definitivo e o Kyle fosse considerado livre das acusações. O juiz vacilou e mandou tocar em frente, mas de verdade, a essa altura, eu acredito que a decisão do juiz até tenha sido boa, porque se o julgamento fosse cancelado e o Kyle liberado, com muito mais força diriam aí que foi tudo uma armação. Já que, com tudo certo, disseram que está sendo uma armação, imagina então se esse julgamento fosse cancelado. Enfim, os jurados foram chamados para ver a versão completa do tal do vídeo de alta definição, e que tinha alguns detalhes que eles julgaram importantes que os jurados vissem, tá bom? Eles saíram para deliberar da sala, foram lá na sala de novo do julgamento, voltaram para dentro para as discussões. E aí, pasmem, para quem não ficou sabendo, do dia 2 para o dia 3 das deliberações, um repórter freelancer da MSNBC foi pego perseguindo de carro a van que levava os jurados para o descanso depois do dia de deliberação, tá? Muito provavelmente, então, haveria a chance de haver identificação do júri, que isso é absolutamente irregular, é horrível, tá? Haveria a chance, então, de doxing, dizer quem é quem, disposição dos jurados, o que serviria, obviamente, os caras sabendo que eles estavam expostos, serviria para amedrontar os caras que vamos dizer, no caso deles liberarem o Kyle. Então seria uma maneira de falar assim, olha, a gente sabe quem você é se você liberar o sujeito, né? Poderiam ser, perseguidos por algum idiota terrorista de esquerda, ou tivesse tudo isso amarrado em um esquema único entre esquerda e imprensa, vai saber. Ou seja, que isso, ainda assim, isso é absolutamente irregular. O repórter foi retido, ele denunciou, né, a MSNBC, deu o nome até da executiva responsável lá na emissora em Nova York, que teria contratado ele para essa tarefa, e como resultado o juiz Schroeder proibiu a presença da MSNBC dentro da corte até o final do julgamento, expulsou os caras, um vexame completo, absoluto. Claro que a rede de TV negou tudo, não, imagina, de forma alguma, não era o nosso objetivo, afinal de contas, vamos dizer, o juiz deve ser bolsominion, né? Finalmente, aí, dia 3 de deliberações, o júri chegou ao veredito que Kyle Rittenhouse, é óbvio, era evidente, era inocente, tá? Inocente de todas as acusações e por unanimidade. Eu sabia, você sabia, até a Lana aqui do lado já sabia. Mas vamos lá, quem você acha que ficou pistola com isso? Os negacionistas. Pois é, né? Quem são sempre os negacionistas, a bem da verdade, né? A gente sabe que tá no ramo progressista. Vamos pelos de sempre.
Primeiro, as celebridades hollywoodianas, né? Celebridades da música, chocadas com o veredicto. Meu Deus do céu, como pôde soltar o Kyle Rittenhouse. Pessoas que nem sabem o que aconteceu, não acompanharam o julgamento, mas seguem a necessidade aí de manter em evidência, seguem a necessidade de seguir a narrativa imposta inclusive pela mídia. Claro, também a imprensa em geral, que continua insistindo na tese mentirosa de que o Rittenhouse cruzou a fronteira de 2 estados como se isso fosse um crime. Cruzou a fronteira de 2 estados. Daí, pode cruzar sempre. Sugerindo aí, na verdade, falsamente que ele teria cruzado a fronteira armado, que daí poderia ser um crime, que não era porque não aconteceu, que continuou mesmo contra todas as evidências apresentadas em um julgamento e que ele saiu atirando loucamente dentro da multidão. Basicamente uma mentira. Continuou a suprimir informações para dar a entender que ele matou 3 negros. Tá, impressionante isso, a forma com que eles fizeram todo esse jogo, esse discurso, quando na verdade ele matou um pedófilo, um ladrão e um agressor de esposa branco, né? E eu esqueci um fato interessante que eu quero, apesar de estar falando dos negacionistas aqui, quero fazer um desvio. Lembra que na sequência dos fatos lá no começo, tudo começou com um cara que ficou conhecido aí como Homem Desconhecido, né? O cara que deu a voadora no Caio lá, o primeiro de todos, derrubou ele com um chute na cara, né? Então, pois é, a sequência disso aí foi a morte do skatista, né? Então, pois é, esse cara aí, o cara do o Jumping Man lá, esqueci, Jumping Kick Man, esse cara apareceu e foi identificado um dia depois do julgamento. Um dia. O nome do cara é Maurice Freeland, ele tem 39 anos, é negro e tem passagem, óbvio que ele tem passagem na polícia por abuso doméstico, agressão, destruição de propriedade. Outro dos heróis do promotor do caso, tá? Pois bem, ainda a se confirmar, mas tudo indica que é fato. Por que esse cara, que era parte integrante do processo todo, não apareceu antes, se uma das acusações, inclusive contra o Kyle Rittenhouse, era exatamente por ter atirado na direção do tal do Homem Desconhecido? Não era isso uma das acusações? Eu acho que é a acusação 4. Então, pois é, ele não seria um excelente testemunha da acusação? Não devia estar lá na banca do seu depoimento? Então, como ele é um criminoso, ele tentou fazer um acordo com a promotoria para acusar o Kyle Rittenhouse, tendo como benefício que se deixasse os crimes dele de lado, que pesam contra ele, tá? Mas aparentemente a promotoria percebeu que não seria uma boa testemunha, porque isso poderia ser facilmente questionado. Se for confirmado isso, que aparentemente vai ser, a promotoria cometeu mais uma irregularidade, porque ela teve contato com uma testemunha e não informou a defesa, né? A corte, tá? Super jogo limpo esses caras, foram muito canalhas. Eu espero, sinceramente, que investigações e queixas sejam iniciadas aí contra a promotoria em função desse caso, pela conduta deles. Um dos mais pistolas com essa história toda foi exatamente o juiz Schroeder, tá? Vamos ver. Eu duvido que tenha algum tipo de penalidade pesada, mas de repente alguma coisa pode acontecer. Enfim, celebridade, imprensa, tal, todo mundo negando o óbvio. E que tal também, além disso, negar o óbvio, o presidente dos Estados Unidos da América, que inicialmente chamou o Kyle Rittenhouse de supremacista branco. E que tal também a vice-presidente Kamala Harris? A Harris, ela lamentou o resultado, questionou o sistema jurídico. Olha que coisa bonita para uma vice-presidente falar. E o Biden, primeiro numa entrevista, deu a entender que seguia a decisão do júri, mas depois a Casa Branca emitiu uma declaração dizendo que ele estava irritado, tá? Presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Depois reclamam porque cantam por lá Let's Go Brandon, né? Pois é. Fim de história. A gente, no final das contas, teve que segurar um pouco mais o episódio. A gente queria colocar ele de cara aí no domingo, porque a gente queria ver se tinha os grandes conflitos previstos, tal, com declaração de inocência e Rittenhouse. Não teve, tá? Não teve nada significativo. Então, pois é, tiveram que engolir com farofa essa história. Ainda assim, ontem um homem negro dirigindo uma SUV atropelou e matou pessoas em uma parada aí de Natal, daquelas paradas de rua,
onde tinha lá festejando crianças, adultos misturado. E não dá, sinto muito, gente, não dá para dissociar. O atentado foi em Waukesha, chama a cidade, que fica a 1 hora de Kenosha, ali do lado, que é a cidade do Kyle Rittenhouse, e pelo menos até a hora que a gente estava gravando eram 5 mortos e uns 50 feridos, mais ou menos. Se confirmado essa história, para protestar contra o ato de autodefesa do Kyle Rittenhouse, com 2 mortes, o cara matou 5. Né? Uma ação super equilibrada. E aí vamos ver também se a imprensa encara essa história para comparar o que aconteceu com a história lá de Charlottesville lá atrás. Lembra do supremacista branco que pegou o carro e passou por cima da turma? Pois é. Acho que eles não vão fazer isso, porque obviamente vai ficar esquisito. Na verdade, eles vão jogar debaixo do tapete muito rápido, porque o motorista que atropelou todo mundo do meio da rua era negro, tá? De cara já tinha negro falando que, não, ele estava fugindo de um assalto a banco. É só um assalto a banco, ele passou. Agora não dá para acreditar, sinto muito, que o cara vai fugir pela polícia, visto principalmente que não existia carro de polícia por perto, passando por dentro de uma parada de Natal, né? Então, por favor. Mas enfim, eu quero retomar um ponto que para nós está acima de muito do que foi falado recentemente sobre o caso. Pela esquerda, óbvio, Caio não era um supremacista branco. Quer dizer, para a esquerda mas a esquerda argumenta e nós estamos dizendo que, obviamente, ele não era um supremacista branco, racista. Ele não era um, aspas, vigilante, como foi chamado pela imprensa direto, ou miliciano. O Caio não cometeu crimes por ter arma, nem por ter cruzado fronteira. O cara não saiu atirando a esmo. Os caras que seguiram ele não eram exatamente heróis, como a promotoria quis mostrar, mas basicamente bandidos e tarados, tá? E comparando com a situação de que eram heróis porque eles perseguiam o Caio como se fosse a população que tivesse presenciado um assalto a banco e tivesse tentando ajudar a polícia para prender o cara. Papo furadicíssimo, tá? Não se aplica também o argumento de que ele não deveria estar lá. Essa é uma das maiores bobagens que eu ouço com alguma constância. Ele tinha o direito de estar lá, ele tinha o direito de estar onde ele quisesse, inclusive armado, se ele quisesse, tá? Tem muita gente que fala assim, ele não deveria estar armado no meio de um protesto. Por que não? Ele estava ali armado exatamente porque o Estado, que devia estar promovendo segurança dos habitantes, dos comerciantes que não estava fazendo. Por isso que ele estava lá armado. Outra coisa, a mãe dele não incentivou a que ele fosse lá, e também, contra o que muitos falaram, ela não foi ela que levou ele de carro da cidade dele para Kenosha, porque naquele dia, inclusive, ela estava trabalhando, ao contrário daqueles vagabundos que estavam destruindo a cidade inteira, né? Nada do que se fala, nada do que sai da boca dos ditos progressistas se aplica, nada se aplica ao caso do Kyle Rittenhouse. Absolutamente nada. É uma vergonha narrativa que foi criada para justificar a ideia de perseguir esse rapaz. A história do Kyle Rittenhouse é grande e impactante porque ela mostra que existe justiça possível nos Estados Unidos. Ela mostra que um grupo de cidadãos comuns, baseados em fatos e evidências, pode sim decidir, independente de uma pressão obscena, tá? De ambos os lados políticos, tá? Mas principalmente do meio progressista, impulsionado por uma imprensa corrupta, tá? De que o Kyle Rittenhouse agiu para se defender de agressões. O júri não estava lá para provar que existe ou não existe racismo, isso é bobagem. O júri também não estava lá para mostrar que a segunda emenda é importante. Não era a função do júri. Ele não estava lá para agradar o presidente dos Estados Unidos. Ele estava lá, o júri, para ser honesto com seu ponto de vista a partir de uma tragédia e analisar fato. Um rapaz de 17 anos que não fez mal a ninguém foi perseguido, ameaçado de morte e se defendeu. E que ele tinha o direito de fazer isso, mesmo que muita gente preferisse ele morto. Então, gente, olha que coisa bonita. Fez-se justiça, tá? É possível se obter justiça mesmo contra tudo que há de mais poderoso, e isso nos emocionou de verdade muito, tá? Tanto que a gente foi lá twittar, dizer que aquele dia a gente estava mais feliz que pinto no lixo. As boas novas, então, estão se empilhando, tá? Teve primeiro a onda azul recente aí, né? Com a vitória da Virgínia, republicana.
o desmascaramento da farsa do dossiê Steele, do Russia Collusion, e agora o júri inocentando o Caio Rittenhouse. Olha só, a gente mesmo tinha falado aí recentemente, tá meio cansado da muita notícia ruim, mas quem sabe será esse o nosso começo de virada. Talvez sim mesmo, tá, gente? Eu me animo muito com isso. Mas voltando aqui, acabou o caso? Sim, o caso em si acabou, mas a história em si, não. É esperado aí uma chuva de processos de Caio Rittenhouse contra as empresas de mídia, contra celebridades e possivelmente até contra empresas. Mas também é possível que ainda existam processos civis contra ele, tá? Vamos ver. Ganhar, ganhou, tá? Mas é bom tomar cuidado no rapaz ficar de olho aí e continuar andando com a cabeça, é ótimo, com a cabeça baixa aí por mais um tempo, porque ainda tem muito maníaco e a gente que gosta de chamar atenção pelo lado pior das coisas, né? Então, melhor sempre ficar atento. Ainda assim, graças a Deus, menos uma safadeza no mundo. Check. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela presença. A gente faz aquele nosso jabazis expressíssimo. Nossa, ficou estranho. Pedindo para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, ou seguir a gente por Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, e também seguir pelo nosso canal no YouTube, o canal Saindo da Bolha, né? Lá no canal vocês dão um likezinho, clicam no sininho, daquela coisa, subscribe, aquela coisa errada toda que eu nunca lembro o nome. A gente pede também para fazer o share nas redes sociais, se possível a gente agradece bastante, porque a gente é sempre muito escondido por eles, pelos nossos amiguinhos lá do Vale do Silício. Pede também para vocês contar para seus amigos que estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E finalmente pede também para anotar o nosso endereço no Telegram. Anota aí. bit.ly/Telegram bit.ly/Telegram. Segundona, primeiro episódio aí da semana. Estamos fazendo um esforço maluco, gente, desculpa, para tentar agora essa semana meter 3 episódios para compensar a semana retrasada que só teve um, tá? A gente vai conseguir, uma hora a gente chega lá e fecha o número certo de episódios no mês. Grande abraço para todo mundo, excelente semana, muita força, muita paz, muita saúde. Fiquem todos, pelo amor de Deus, muito, muito mais super bem. Saindo da Bolha.